Ô, Rubem, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou desse expurgo lá do Don Corleone aí? É que eu não pude ver tua live hoje, que eu estava viajando. Eu cheguei Então agora. é o seguinte, eu acho que foi um expurgo a Don Corleone. Foi que ele poderia ter sido defenestrado antes. Exatamente. Aquilo é um recado para quem está vendo. Era só desconvidar se ele não quisesse. Era só Exatamente. Aquilo ali é o seguinte, aquilo que eu falei. O sequestrador japonês chamado Joaquim, manda a orelha para o pai da vítima e quando o cara vê aquela orelha ensanguentada, ele fala assim, essa daí é minha orelha. Imagina o que eu não faço com o seu filho. Né? Então é o seguinte, aquilo ali é o seguinte, olha só, depois, vamos dizer, moralmente, dentro do regime chinês, o Hu Jintao é o homem mais forte depois do Xi Jinping. Ele fala assim, se eu faço isso com o segundo homem mais forte da China, imagina o que eu não faço com você. Não. Então, eu achei um recado direto. Eu achei um recado direto. Eu também penso dessa forma. Ô, Rubem, que ali encerra, né? Quer dizer, hoje, né? Hoje na China já está... não, porque é o seguinte, o que acontece é que o Hu Jintao, ele é um tanto contra-atlanticista. Porque ele fez a China crescer, realmente o período dele foi um período de crescimento imenso, de 2003 a 2013, tá? Só que esse crescimento foi todo baseado e calcado praticamente na parceria com os Estados Unidos. Tá? Baseado na parceria com os Estados Unidos. Então é o seguinte, eu acho que o Hu Jintao, eu suponho que ele não queira um alinhamento tão grande com a Rússia, né? Como o Xi Jinping está fazendo. E, de antemão, ele era contra esse terceiro mandato. Então, aquele recado ali foi para os 300 homens do Comitê Central, que são quem decidem realmente na China a história. Que lá tem o secretário-geral, depois tem o tal do Comitê Permanente, que são 7, que é aquele negócio. Depois tem o Politburo, que tem mais 25 cabeças. E por último, tem o Congresso Nacional, que são 2.260. Eu anotei esses números aqui. Não é que eu sei tudo isso de cabeça, não, gente. Pode ficar tranquilo. Então é o seguinte, são 25 no Politburo, agora o alvo mesmo são os 370. Que o Politburo, na realidade, ele só referenda o que esse Comitê Central faz. E o recado foi para um monte de gente ali que estava no Comitê Central. Não é pouca gente, não. Não é pouca gente, não. Ô, Rubem, mas isso daí foi um balde de água fria e muito chapéu de alumínio no Ocidente, né? Ficava falando que o Xi estava preso, teve um gosto... o Xi estava preso, o Xi estava preso, alguma coisa. O que acontece é o seguinte... Alguém jogou uma semente por lá, algum serviço de informação e contra-informação desses que a gente conhece, que são muito bons, né? O que acontece? Esse factório, eles têm costume de ir fazer ação e, ao mesmo tempo, para ir para o outro lado fazer a fofoca. Veja aí o caso da barragem. Eles estão pensando em destruir a barragem e, ao mesmo tempo, eles vão para o outro lado dizer que querem destruir a barragem no lugar deles. Né? Então é o seguinte, o Jinping pescou isso aí. Havia um movimento. E o que acontece? Se você deixar dentro do Politburo, dentro do Comitê Central, ali, com os 2.200 congressistas em volta, se você começar... Aí vai acontecer aquele circo que aconteceu na Rússia, que depois da perestroika, o cara chegava lá no Politburo, rasgava, chegava na Duma, falava o que queria, chamava todo mundo de corrupto, todo mundo... Aí o Ocidente, viva, viva, nós estamos agora, democracia lá, e o povo russo bombardeado por essa, que eles são eficientes demais na propaganda, começaram a achar lindo.
E quando o governo caiu, eles acharam lindo. Só que no dia seguinte descobriram que tinha acabado tudo. E 85% dos caras queriam a continuação do comunismo. Isso é um dado que ninguém fala. O povo queria a continuação do comunismo. O povo queria algo que o povo estava comprando algo que os caras nunca disseram que estavam vendendo. Não? O povo queria, não, queremos, estamos cansados desses ladrões, mas eles queriam a continuação do regime. Então é o seguinte, eu falo que foi o maior ataque social da história da humanidade, de uma vez só. O cara foi dormir empregado, dono do seu espaço, que não era dele, era do Estado, e acordou dono de nada. Acordou na Rua da Amargura. Cara, o que aconteceu, a gente ainda não parou para estudar direito e fazer um trabalho sério em cima do que aconteceu em 91 na Rússia. O negócio foi demais. A Rússia terminou 1999 com uma população que é 30% menor que o Brasil, com 75 mil homicídios. Aquilo era uma guerra civil. Aquilo era uma guerra civil. Gangues marginais, bandos por tudo quanto é lado, repartições invadidas, o Yeltsin um bêbado, um cara sem controle de absolutamente nada. Dizimaram tudo. Teve espécies de esturjão lá que desapareceram, que o povo não tinha o que comer. O pessoal foi para cima de tudo. Foi uma tragédia humanitária que eles não querem repetir, não. Tem esses bobinhos mais novos aí, mas não querem repetir, não. Os russos étnicos que moravam em outros países e que acabaram sendo aí, perderam a nacionalidade, né, Rubem? Russos étnicos que moravam na União Soviética e que acabaram perdendo o Putin fala isso nas entrevistas dele, né, para o Oliver Stone, que ele considera que foi a maior tragédia geopolítica da segunda metade do século, foi o fim da União Soviética. Não, eu acho que foi a maior, pelo tamanho, agora a gente tem que falar de tamanho, né? Pelo tamanho, numericamente, foi a maior da humanidade, de uma vez só, de um dia para o outro, que foi em 24 horas. Acabou tudo. Acabou, o negócio derreteu. Os Estados Unidos, a CIA, eles não e o Mossad, né? Bem, ele não sabe mais ou menos o que aconteceu. Tá? De uma hora, ele falou assim, deu certo demais. Deu certo demais. Mas isso tudo começa com Khrushchev. Porque Khrushchev pegou todos os corruptos que Stalin botou na Sibéria. Não estou aqui defendendo método, não estou aqui nada. Eu estou analisando. Tá? O Stalin pegou um anal de corruptos e colocou na Sibéria e simplesmente o Khrushchev trouxe esses homens todos de volta. São esses caras que vão corroendo o Politburo, vão corroendo o partido até desaguar no que aconteceu. Mataram Brezhnev, depois do Brezhnev entrou aquele, esqueço o nome dele, que era o chefe da KGB. Yuri Andropov. Aí depois, acho que entrou o Chernenko, né? Aí depois foi uma sopa até entrar o Gorbachev. Depois teve uma sopa ali de dois que entraram ali, que eu esqueço até o nome deles, entrou o Gorbachev, e o Gorbachev veio com esse papo aí atlanticista, de perestroika, isso, aquilo outro. Foi levar valores e conceitos do Ocidente para dentro de uma sociedade específica e especial. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Ali tinha que acontecer do jeito deles. Poderia haver uma abertura? Poderia. Como está havendo na China. A abertura da China é paulatina. Hoje você vai na China, anda na China, e ninguém reclama de ditadura, de cara com fuzil andando atrás de você. Você anda em shopping, compra. Para você que tem uma vida comum, que você não está envolvido em política, em espionagem, você entra na China, sai, vai, e você só vê progresso. Você só vê pujança e não vê mais nada. Você não sabe quem é o governo, o governo não é notado. Funciona. Não. Então, esse é o caminho.